Glorifica o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, aplaude o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, 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 aleluia. Aleluia. Ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, abra o nosso entendimento nesta hora, fala a tua igreja por meio da tua palavra, faça cada coração nesta manhã arder, meu Deus, pela manifestação da tua presença, que o fogo santo do Senhor esteja ardendo em cada coração neste momento. Ser conosco, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez, glorifica o nome do Senhor, exalte a Ele, aleluia, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Como que vocês amanheceram hoje? Como é que vocês se levantaram hoje? Com disposição? Esse é o dia que nos concede, Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. É o dia que o Senhor te concedeu, é o dia que o Senhor te abençoou. Eu dou graças a Deus por estar de pé hoje aqui. Semana não foi fácil não. Eu não sei se foi dengue, que quer que tenha sido, qual foi o tipo de virose que eu contraí essa semana passou, semana passada, mas não foi fácil. Parece que um caminhão passou por cima de mim, parece que eu fui atropelado por um caminhão. Primeiro foi a Selma, a pastora Selma, e depois eu, e agora esses dias a minha mãe. Do alto da cabeça, a planta dos pés, acho que não tinha parte em mim que não doía. 3 dias. Mas graças a Deus, hoje eu estou aqui, estou de pé para a glória do nome de Jesus. Ainda com um pouco de dor no peito, nas costas, reflexo aí dessa virose, mas Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? Mas nós vamos compartilhar aqui uma palavra. Eu prometo que até meio-dia já concluí. Ninguém deu amém não, só 3 pessoas aí, misericórdia. Mas pode deixar que eu vou terminar bem antes, em nome de Jesus. Que eu estou pensando aqui numa... Eu dormi ontem, gente, olha só que coisa. Eu dormi ontem pensando numa macarronada. Não estou aqui para falar de comida não, tá? Mas ontem eu dormi pensando numa macarronada, um espaguete, um talharim, com frango corado, que só a minha esposa sabe fazer. Só ela faz um frango que eu gosto de comer. E aí eu vou sair daqui, eu vou comer esse frango. Eu vou comer essa macarronada. Pena que não tem para todo mundo. Senão o meu desejo é levar todo mundo lá para comer essa macarronada. Mas abra a sua Bíblia aí em Provérbios 14, 27, em nome de Jesus. Provérbios 14, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Vamos repetir. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte.
Entendeu? Temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre temor de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre medo. Pastor, tem diferença entre temor e medo? O que é que você tem? Você tem medo de Deus ou você tem temor de Deus? O que é que você acha? Pensa rapidamente aí. Faça uma reflexão aí agora. Eu tenho medo de Deus ou eu tenho o temor de Deus? Você está aqui hoje nesta manhã porque você tem medo de Deus ou porque você tem temor de Deus? Você serve ao Senhor porque você tem medo dele ou porque você tem o temor de Deus no seu coração? O que é que te faz adorar o Senhor? Você o adora porque você tem medo dele ou porque o temor dele está no seu coração? O que é que guia você? Você é guiado por medo ou você é guiado pelo temor? Há uma diferença entre temer a Deus, há uma diferença entre ter no coração o temor de Deus e ter medo de Deus. O que é que você acha? Nós acabamos de entoar aqui um louvor em que diz assim: a chama não se apagará, a chama não se apagará. Emocionados, porque a palavra de Deus nos emociona, e isso é natural que aconteça, você se emocionar com a palavra de Deus. É natural que você fique arrepiado quando uma palavra poderosa, através do louvor ou da própria palavra pregada, vem sobre as nossas vidas e há aquele arrepio no corpo. É ou não é? Não é assim que muitas vezes acontece? E nós cantamos aqui agora, acabamos de louvar ao Senhor, dizendo que a chama não se apagará. E este louvor, ele é inspirado num dos textos mais lindos da palavra de Deus, quando Deus se revela para Moisés. E essa canção retrata essa atração que a glória de Deus causa. Moisés estava apacentando as ovelhas, quando de repente ele tem uma visão maravilhosa. A sarça estava ardendo, porém ela não se queimava, ela não se consumia, e Moisés foi atraído por aquela visão. Mas geralmente quando você vê algo de caráter sobrenatural, geralmente o que é que você tem? Medo. A primeira coisa que se manifesta no seu coração, no nosso coração, é medo. Moisés viu a sarça pegando fogo, mas o que aconteceu? Ele correu, quando viu aquela sarça pegando fogo, porque deixa eu falar para você, era comum isso acontecer. Naquela região, a autocombustão era algo natural. A vegetação ficava seca, não é isso, ministro Felipe? E de repente a autocombustão acontecia e a vegetação pegava fogo. Mas algo diferente naquele momento acontece: a sarça pega fogo, porém ela não é consumida. E Moisés, ao invés de se distanciar, fugir, correr de medo, ele diz assim: eu vou me achegar para lá, eu vou me aproximar, eu vou ver que coisa maravilhosa é essa que está acontecendo. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida hoje, nesta manhã. Deus tem algo poderoso a realizar na sua vida hoje, aqui e agora. O fogo de Deus, eu acredito que está aqui neste lugar.
mas este fogo não é para meter medo em você, este fogo não é para fazer você correr, este fogo não é para afugentar você, esse fogo é para aproximar você de Deus. Esse fogo é para você se aproximar da presença de Deus, porque quando este fogo vem sobre a nossa vida, o resultado é que eu quero mais Deus na minha vida, eu quero mais Deus na minha família, eu quero mais Deus na minha casa, eu quero mais Deus nos meus filhos, eu quero mais Deus, porque o fogo de Deus me atrai para a presença dEle. Você entende isso? O fogo de Deus atrai, o fogo de Deus não causa medo, mas o fogo de Deus traz temor de Deus. Como é que é isso, pastor? Sim, o fogo de Deus causa um temor de Deus, mas não o medo de Deus, mas não nos afasta de Deus. Moisés, ele não se afastou, Moisés, ele não fugiu, Moisés, ele não correu, Moisés se aproximou de Deus. Nesta manhã você está sendo convidado a se aproximar de Deus, porque o fogo de Deus está aceso neste lugar. Mas olha só que coisa interessante, como é que a nossa mente, o nosso psique, ele reage diante de determinadas coisas e diante do desconhecido, ou diante de uma responsabilidade. Tem gente que diante de uma grande responsabilidade trava. É ou não é? Já viu isso acontecer? Tem pessoas que têm uma capacidade, tem pessoas que têm um talento, tem pessoas que têm uma certa disposição, mas quando uma responsabilidade é colocada nas mãos dele pela primeira vez, a pessoa tende a travar, paralisa, petrifica. O que é isso? O estado emocional. Sim, por quê? Medo. Tem pessoas que de medo travam. Eu lembro que pequeno, e eu tinha muito medo do escuro, demais. Mas a minha avó, crente, assembleiana, aquelas do cocão, né? Minha avó usava um cocão. E a minha avó, crente, Assembleia de Deus, lá em São João de Meriti. E a minha avó contava muitas histórias para a gente, da Bíblia. E ela era analfabeta, a minha avó não sabia ler, não sabia escrever, mas ela sabia ouvir. E ela ouvia as mensagens da Bíblia e ela reproduzia para nós as mensagens da Bíblia. E ela falava sobre a destruição, ela falava sobre o final dos tempos, ela falava como ninguém, que Deus tinha um tempo determinado para julgar a todos na face da terra, e ela falava assim: o primeiro século acabou em água, mas o último vai acabar em fogo. Quando ela falava isso, aquilo deu um medo no meu coração de paralisar. E nós morávamos numa avenida, e era tudo parente, a maioria naquela avenida. Mas teve um dia que a minha avó falou algo que marcou o meu coração. A minha avó falou assim: medo demais mata. Eu tinha meus 7 anos de idade, hoje eu estou com 55, e eu nunca mais esqueci esta palavra: medo demais mata. E eu regalei os olhos, e ela falou assim: você precisa enfrentar o seu medo, senão o medo vai te paralisar. Uma pessoa analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. Se você desenhasse um A na frente dela, ela não ia saber dizer para você o que era aquilo. Mas aquela palavra entrou no meu coração, e o interessante é que a minha avó falou assim: mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tinha medo, muito medo, mas a minha avó disse assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É promessa, é palavra de Deus, e Deus não mente. Quem invocar o nome do Senhor será salvo.
Eu lembro que eu saio da casa da minha avó, no meio do quintal, na avenida, eu olho para um lado, eu olho para o outro, ninguém estava me vendo. Aí eu olhei para cima, Senhor, me salva. Deus me salvou. Deus me salvou, estou aqui. Deus me ouviu. Deus me salvou pela misericórdia. E eu estou salvo pela misericórdia. Mas eu guardei no meu coração que o medo demais ele trava. A psicologia ensina que o medo ele é um dispositivo de segurança. Também, esse é o lado positivo. Se é que nós podemos dizer que o medo tem um lado positivo, o lado positivo do medo é o dispositivo de segurança que o medo tem. Certo ou errado? Quem concorda? O medo, numa certa proporção, ele é um dispositivo de segurança, porque quando você teme alguma coisa, você vai fazer aquilo com cuidado. Você faz, mas faz com cuidado. Você pode fazer com medo, mas você vai fazer com cuidado. A palavra de Deus nos fala que homens na Bíblia, homens de Deus, homens que tinham o Espírito de Deus, em determinado momento da vida, eles tiveram medo, e eles confessaram: eu tenho medo. E não é vergonha você confessar que tem medo de alguma coisa. Não é vergonha você confessar que alguma coisa te paralisa. Não é vergonha você falar para Deus que alguma coisa na sua vida está te causando medo ou até mesmo pavor. Deus vai te dar vitória e você vai vencer o medo. Deus vai te dar vitória e você vai vencer o medo. Tem pessoas que não vencem porque tem medo, mas tem pessoas que vencem porque tem temor de Deus. Quem tem temor de Deus vai vencer. Quem tem temor de Deus vai prosperar. Quem tem temor de Deus vai avançar. Quem tem temor de Deus vai romper os limites. Quem tem temor de Deus vai colocar o inimigo para correr. Quem tem temor de Deus vai experimentar o melhor desta terra. Quem tem temor de Deus vai ter vitória. Quem tem temor de Deus vai alcançar lugares jamais imaginados antes. Quem tem temor de Deus não vai parar. Quem tem temor de Deus não vai retroceder. Quem tem temor de Deus não vai olhar para trás. Quem tem temor de Deus não vai largar o arado. Quem tem temor de Deus não vai renunciar ao chamado. Quem tem temor de Deus vai avançar para a glória de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode bendizer o nome dele. Se você tem temor de Deus, glorifica o nome do Senhor e exalte o nome dele. Medo e temor. Temor de Deus é diferente. Temor de Deus, ele te impulsiona. Como assim, pastor? A palavra de Deus fala que, parábola de Jesus, parábola dos talentos, o Senhor chama uns homens e dá a cada um uma quantidade de talentos. Diz a Bíblia que a um ele dá 4 talentos, a outro 2 talentos e outro 1 talento. E ele diz assim: negociai até que eu volte. Irmão, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ele te deu talento. Alguém aqui recebeu o talento de Deus? Quem recebeu o talento aí, levanta a mão. Quem tem talento, levanta a mão. Quem tem talento, levanta a mão. Eu recebi talento e você recebeu. Não tem ninguém aqui nesta manhã, não tem uma viva alma aqui neste lugar nesta manhã que não tenha recebido sequer um talento de Deus. Você não vai poder dizer: eu não recebi nada de Deus.
Não tem uma só pessoa aqui nesta manhã que não tenha recebido um único talento de Deus. Você recebeu o talento de Deus nesta manhã. Deus confiou a você um talento. Quem acha aqui que não tem talento de Deus? Quem acha aqui que não tem talento de Deus? Seja sincero, se você acha que não tem talento, talvez é porque você não descobriu, mas o Senhor vai mostrar qual é o seu talento. Deus vai mostrar qual é o seu dom. Ele vai mostrar qual é a sua capacidade. Ele vai mostrar para que Ele te chamou, por que Ele te escolheu, por que você está aí respirando, por que você está de pé. Há quanto tempo já era para você ter descido a tampa fria? Há quanto tempo já era para você ter morrido? Mas você não morreu e não vai morrer sem que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele prometeu. Você crê na promessa de Deus sobre a sua vida? Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Mas fato é que a palavra de Deus diz que cada uma dessas pessoas recebeu uma quantidade de talentos. E depois de um tempo, o Senhor volta e aqueles servos têm que se apresentar e mostrar o que é que eles fizeram com o talento que receberam. E aquele que havia recebido 4, eu creio que muitos aqui conhecem esse texto, isso está em Mateus, está em Lucas. E aquele que havia recebido 4 talentos, ele chega e diz: Senhor, tu me deste 4 talentos, e eu negociei os 4 talentos, eis aqui outros 4 que eu consegui. E ele recebe uma palavra: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Por semelhante modo, o que havia recebido 2 talentos, também chega diante dele: Senhor, tu me deste 2, e eu negociei mais 2, eis aqui o que é teu. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Agora vem o que receberam 1 talento. Opa, olha o perigo aí. Aí a coisa começa a ficar estreita. Lembra aquela questão do medo que paralisa? Pessoas que diante de uma grande responsabilidade trava. Lembra que eu havia dito isto? Agora chega o que recebera 1 talento. 1 talento foi o mínimo, era o necessário para o limite que ele tinha, para a capacidade que ele tinha. 1 era o suficiente para o início da sua jornada. O que você recebeu é suficiente. Olha só, presta bem atenção. Para o início da sua jornada, para o início da sua caminhada, o que você recebeu é o suficiente. A questão agora é que você precisa negociar o que você recebeu. Você tem que trabalhar o que você recebeu. O que é que você recebeu? Mas olha a postura, presta atenção na conduta, presta atenção no comportamento desse que recebeu 1 talento. E é aí que eu quero chamar a sua atenção para a diferença entre o temor de Deus e medo. Ele diz assim: Senhor, eu sei que tu és homem que ajunta aonde não espalha. Que coisa interessante, você sabia disso? Que Deus ajunta aonde Ele não espalhou? Deus ajunta aonde Ele não espalhou. E que o Senhor colhe aonde não semeou. Com medo, o medo entrou. O medo entrou. Tem alguém com medo nesta manhã? Você chegou com medo hoje aqui de manhã?
Você está vivendo com medo, você faz as coisas com medo. Se vai para a escola, vai com medo. Se vai para o trabalho, vai com medo. Se recebe uma tarefa, recebe com medo. O que vai fazer, faz com medo. Olha só, ele disse: com medo eu peguei o teu talento e enterrei. Toma aqui o que é teu. No nosso sentimento humano, no meu, no seu, talvez geraria em nós o seguinte sentimento: ah, pobrezinho, ele ficou com medo. Ah, eu entendo esse medo que você está sentindo. Vem cá, não fica triste não, eu vou te dar mais uma oportunidade. Deus é justo, Deus é justo, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas se tem uma coisa que não acontece, é que a bondade de Deus anule a justiça de Deus. Como é que é, pastor? A bondade de Deus não anula a justiça dele. Ele é bom o tempo todo, mas Deus é justo. Você entende o que é isso? Justiça de Deus? Justiça de Deus é algo que está além da minha e da sua compreensão, mas independente de você entender ou não, Deus vai fazer justiça. Você entende o que é isso? Eu não sei quanto tempo você está sofrendo ou pelo que você está passando, mas uma coisa é certa: Deus é justo e Ele vai te recompensar. Deus é justo e Ele vai te abençoar. Deus é justo e não importa quanta humilhação você sofreu, não importa quanta perseguição você possa sofrer, uma coisa é certa: Deus não se esquece. Deus é justo, Ele vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Deus é justo. Mas tem uma coisa que Deus não vai te tratar com pena. Como é que é, pastor? Não, Deus não vai olhar para você e vai dizer assim: pobrezinho, tadinho dele que ele não conseguiu. Ah não, peraí que eu vou dar um jeito. Se o Senhor confiar nem que seja um talento em suas mãos, é porque Deus está vendo em você a capacidade de um talento. Mas se você for fiel em um talento, Deus vai aumentar para 2. Se você for fiel em 2 talentos, Deus aumenta para 3. Se você for fiel em 3, Deus aumenta para 4. Se você for fiel, Deus vai prosperar a sua vida. Se você for fiel, Deus faz acontecer. A capacidade quem dá é Deus. A inteligência quem dá é Deus. A sabedoria quem dá é Deus. Você pode não ter capacidade nenhuma aos seus próprios olhos, mas se o Senhor disser que você vai fazer, você vai fazer. Se o Senhor disser que Ele vai te levar, Ele vai te levar. Se o Senhor disser que vai acontecer, porque Deus vai garantir a sua vida. Deus vai garantir. Mas aquele camarada, ele diz assim: com medo eu enterrei. Quantas pessoas com medo estão enterrando o que Deus confiou em suas mãos? Quantas pessoas com medo estão deixando de fazer o que Deus mandou fazer? Quantas pessoas com medo estão voltando atrás? Quantas pessoas com medo estão paralisando? Quantas pessoas com medo já não leem mais a Bíblia? Quantas pessoas com medo já não oram mais? Quantas pessoas com medo já não dobram mais os joelhos pela madrugada? Quantas pessoas com medo já não vêm mais à casa de Deus? O medo quer te paralisar, o medo quer impedir você de alcançar a vitória. Quando começou a pandemia em 2019, 2020, começou a pandemia, e houve o decreto aí que as igrejas começaram a fechar. Quantos de nós com medo ficamos em casa? Eu fiquei em casa. Mas chega um momento que você tem que vencer o medo. Tem um momento que você tem que romper. Tem um momento que você tem que levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu acredito que Isaías tinha medo,
Mas quando ele estava na casa de Deus, o Senhor deu a ele uma visão, porque ele estava na casa de Deus e ele teve uma visão de Deus. Se você estiver na casa de Deus, Deus vai dar uma visão para você. Olha só como é que as coisas acontecem. Como é que é, pastor? Quando eu estou na presença de Deus, eu tenho visão de Deus. Se você estiver na presença de Deus, Deus vai te dar uma visão. Deus vai te dar uma visão que vai mudar a direção da sua vida. Isaías estava no templo, de repente ele tem uma visão, que o Senhor, a glória de Deus enchia o templo, a orla do vestido do Senhor enchia o templo, e ele teve uma visão de Deus. E aí o Senhor começa a falar que quer enviar alguém, Deus quer usar alguém, Deus quer fazer algo tremendo, Deus quer fazer um grande movimento, mas Deus está procurando alguém para fazer isso, e Isaías se sentia completamente incapacitado para fazer aquilo que Deus queria que alguém fizesse. E de repente, quando Isaías vê que ninguém se manifesta, Isaías fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Na casa de Deus você é revestido de poder, na presença de Deus você é revestido pela unção, na casa de Deus o Senhor te dá o Espírito Santo, na casa de Deus Ele te fortalece, na casa dEle, na presença dEle, Ele arranca o medo e põe em você um espírito de coragem. Na casa de Deus. Como é que foi isso, pastor? Está lá o texto de Isaías, capítulo 6. O Senhor envia um anjo, que pega uma brasa da onde? Do altar. A brasa do altar toca nos lábios de Isaías. Opa, onde é que a brasa tocou? Isso fala para você alguma coisa? A brasa tocou nos lábios de Isaías, e diz assim: olha, isto purificou a sua iniquidade, agora você vai poder fazer o que você não fazia antes. Com o Espírito de Deus você vai poder fazer o que você não fazia antes. Com o Espírito de Deus você vai poder fazer o que você não fazia antes. O Espírito de Deus, Jesus vem, purifica, manda embora o medo, arranca aquele sentimento de fracasso, arranca aquele sentimento de derrota, arranca aquela baixa autoestima baixa, e enche você do Espírito Santo para te capacitar a fazer o que você, na sua condição normal, natural, jamais seria capaz de fazer. O anjo voou com a tenaz, tocou os lábios de Isaías. Isaías não correu do templo. Já pensou se o medo Guajara tivesse entrado no coração de Isaías? Eu vou embora daqui porque Deus vai me consumir. Deus chegou no templo. Mas naquele momento ele diz assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Quem pode dizer eis-me aqui? Quem pode dizer eis-me aqui como Isaías disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías não correu, o medo não afastou Isaías. Mas aquele camarada recebeu um talento e disse: com medo eu escondi. O medo paralisou ele. Interessante. Algumas coisas que as pessoas não têm medo. Quero falar de algumas coisas que as pessoas não têm medo. Não se importam se um dia vão ter que prestar conta disso ou não. Está preparado? Posso falar? Ainda tenho mais alguns minutos para falar sobre isso. Uma coisa que as pessoas não têm medo é de falar mal dos outros. Aleluia. Aleluia. Você pode falar, você pode glorificar Deus. Tem pessoa que não tem medo de falar mal dos outros. Pastor, falar mal dos outros é pecado. Tem pessoas que não vão entrar no céu porque falam mal dos outros. Pastor, falar mal dos outros é algo grave? Você deveria ter medo disso. Você deveria ter medo de falar mal.
maledicência. É porque talvez você nunca tenha lido o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 10. Diz a palavra de Deus que uma parte do povo que saiu do Egito com destino à terra prometida foi prostrada no deserto porque falaram mal. Pastor, falar mal perde a salvação? Perde. Falar mal perde a salvação. Por quê, pastor? Porque é o pecado da maledicência. E quem fala mal não vai entrar no céu. Quem fala mal do seu irmão não vai entrar no céu. Não sou eu que criei essa norma. Eu não inventei essa norma está na palavra de Deus, e se você abrir, você vai encontrar lá, que só vão entrar lá os limpos de coração. Só vão entrar lá os limpos de coração. Você já leu o Salmo 15? Você já leu o Salmo 15 na Bíblia? Eu amo este Salmo. Ele fala sobre o cidadão dos céus. Ele diz: quem é que vai habitar no monte santo do Senhor? Quem vai morar no monte do Senhor? Aquele que é limpo de coração. Quem é limpo de coração não fala mal. Não fala mal do irmão. Maledicência é um pecado que vai tirar muita gente do céu. E disso você não tem medo de falar mal do seu irmão? Outras coisas que as pessoas não têm medo: mentir. Tem pessoa que não tem medo de mentir. Fez e diz que não fez. Falou e diz que não falou. Pegou e diz que não pegou. A palavra de Deus diz que aquele que confessar os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Você pode ter feito, você pode ter falado, mas se você confessar, Deus vai te perdoar. Deus vai te limpar. Não interessa a condição, o estado em que você entrou aqui. Interessa é como você vai sair daqui. Não interessa se você chegou aqui sujo. Não interessa se você chegou aqui machucado. Não interessa a forma como você chegou aqui nesta manhã. Mas interessa como você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje diferente, em nome de Jesus. Não deixa o medo impedir você de vir ao altar de Deus. Tem pessoas que têm medo de vir ao altar. Aqui é lugar de temor. Aqui é lugar de quem tem temor a Deus. Porque você, quando tem temor a Deus, você vem no altar. Por quê? Porque você quer largar aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Aí você vem para o altar, Deus te limpa, Deus te renova, Deus te toca. Uma brasa do altar vem e te purifica. Porque o Senhor quer fazer você sair daqui hoje com vestes brancas, para você poder entrar no céu. Temor de Deus. O medo não pode te paralisar. Vou caminhando para 2 anos que estou aposentado, pela glória do Senhor. Mas eu fui mandado embora, como muitos aqui sabem. E eu fui mandado embora no dia 14 de setembro de 2021. Pela glória de Deus, quando chega no dia 4 de outubro, 5 de outubro do mesmo ano, sai a decisão judicial da minha aposentadoria, para a honra e glória do nome de Jesus. Certo é que eu não fiquei nem um mês desempregado. Cheguei a receber um auxílio-desemprego. Aí estou esperando o segundo não vem. Falei assim: por que não vem? É porque isso comunica, né? E aí bate lá no sistema, está aposentado, não vai receber auxílio-desemprego, graças a Deus. Pois bem, eu trabalhei durante 32 anos na companhia de rede elétrica. 32 anos, dos quais 22 foi como supervisor de rede aérea subterrânea, em alta e baixa tensão.
eu aprendi a dominar o meu medo diante de um circuito de 13.000 volts. Algumas vezes eu tinha que entrar em locais, em cubículos estreitos, apertados, muito mal espaço para 2 homens, em subestações até particulares, muito mal para a permanência de um homem, e realizar algumas manobras ali dentro, porque às vezes a técnica tem que superar a força, não é isso? E o operacional entrava e não sabia como manusear o equipamento, então ele apelava, tem que vir aqui. Imagina o supervisor, o técnico com medo de ir lá e executar o comando. Como é que faz? O serviço não ia andar, e eu tinha que ir. E como que vocês acham que eu entrava nesses lugares? Peito estufado, eu sou o cara, eu vou lá, eu vou resolver. Eu entrava morrendo de medo, mas eu tinha que enfrentar o medo, e eu não podia deixar transparecer que estava com medo. Eu tinha que dar segurança para quem estava ali e ia receber o meu comando. Fala aí, fulano, qual é o problema? Não, é porque eu não sei a posição aqui dessa chave, aguenta aí que eu estou chegando. O que foi que você recebeu? A ordem que você recebeu, eu recebi ordem tais e tais e tais. Qual é a posição que está aí? A posição tal, então tu vai colocar para a posição 2. Mas como é que faz isso? Me dá a luva. Me metia a mão, a luva lá, tal. Pegava a chave, aqui ó, faz essa. E daqui a pouco ligava lá o equipamento e saía dali. Meu coração estava na boca. Meu coração estava na boca. Mas eu orava a Deus, eu falava assim, eu tenho que enfrentar o meu medo, eu preciso vencer o medo não me paralisou. Está gravando o que eu vou falar aqui agora? Teve uma vez no centro de Nova Iguaçu, uma manobra subterrânea, 13.000 volts, o eletricista recebe o comando para executar um desligamento, e ele desce, executa, não consegue resolver o problema, e ele me retorna dizendo, Heraldo, executei aqui e não funcionou, continua ligado, você está onde? Estou no tal lugar assim, no centro de Nova Iguaçu, estou indo aí, larguei tudo que eu estava fazendo, corri para lá. O que houve? A chave está fritando e não desliga. Vamos embora, vamos correr daqui. Eu desço para verificar o que está acontecendo. Eu estava com medo? Estava com muito medo. Mas se eu viro as costas, seriam 2 com medo. E o medo ia aumentar. E eu desci. E a máquina e o equipamento estava fritando. 13.000 volts. E eu fui lá olhar o que ele tinha feito. Falei assim, o batente está errado. O quê? Batente é umas peças que a gente usava para quando acionasse a alavanca de comando do equipamento, ele travava no ponto que a gente queria. Ele usou o batente de um outro fabricante e o batente era errado. E eu, depressa, traz o batente tal e tal, tira. Mandei ele tirar, desfaz a manobra, sobe agora. Deu certo. O medo não me paralisou. O medo não me paralisou. Se naquele dia o medo tivesse me paralisado, o prejuízo seria sem precedente. Uma máquina daquela, um equipamento daquele era muito caro. E quando fosse apurar o que tinha acontecido, ia descobrir o quê? Não fizeram por medo. O que ia acontecer comigo? Cuidado, porque o medo pode tirar a vitória da sua mão. O medo pode impedir a sua vitória, mas o temor de Deus não, porque o temor de Deus gera sabedoria.
O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você tem temor de Deus, Deus vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te capacitar, mesmo diante de algo que você não saiba. Deus, Ele vai iluminar a sua mente e vai te dar a saída. Há uma resposta de Deus, há uma saída de Deus, há uma direção de Deus, há um mover de Deus. Deus quer realizar na sua vida. Não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo impedir você, não deixa o medo impedir você de avançar, de conquistar. Deus vai te dar vitória. Muitas das vezes Satanás quer lançar o medo para impedir você de alcançar o que Deus tem para fazer na sua vida. Se você ler a carta, se você ler a oração de Josafá, quando uma multidão vem contra ele, se é uma coisa ali que eu admiro, é Josafá, ele confessando, ele dobra o joelho e ele é assim: Senhor, eu tenho medo dessa grande multidão que vem contra mim. Ei, presta atenção, tem uma multidão contra você, tem uma multidão contra você em Guajara. Esse lado aqui, ó, tem uma multidão contra vocês, tem uma multidão contra todos vocês que estão aqui nessa manhã. Que multidão é essa, pastor? A multidão de adversário, a multidão de inimigo. Satanás levanta obstáculo de tudo quanto é lado. É parente, é no meio do parente, é no trabalho, é na escola. Uma multidão. O mundo te odeia. A palavra de Deus diz que o mundo odeia você. O mundo odeia o seu casamento. O mundo não quer ver a sua família feliz. O mundo não quer ver você bem casado. O mundo não quer ver os seus filhos bem criados. O mundo não admite que seus filhos sejam educados. Você está entendendo isso? Que o mundo não admite que os seus filhos cresçam na presença de Deus. O mundo não admite que você seja fiel à sua esposa. O mundo não admite que você seja fiel ao seu marido. O mundo não admite que você esteja em casa esperando o seu esposo chegar com uma comida quentinha, preparando tudo. Você ainda é desse tempo de o marido chegar em casa com comida quentinha, é ele que vai arrumar a comida dele. Você é diferente. Você é diferente, você é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, você tem temor de Deus. Sabe por que você é a esposa que você é? Porque você tem temor de Deus. Sabe por que você é o esposo que você é? Porque você tem temor de Deus. Sabe por que você é a mãe que você é? Porque você tem temor de Deus. Sabe por que seus filhos são os filhos que você tem? É desse jeitinho que eles são? Porque tem temor de Deus na sua casa. Tem temor de Deus na sua casa. E a casa onde tem temor de Deus é diferente. A casa onde tem temor de Deus é diferente. Ela pode ser perseguida, o vento pode soprar, os mares podem encher, os rios podem transbordar, mas ela permanece de pé, porque o temor de Deus está sobre ela. Sabe por que você não pode ser derrotado? Sabe por que você não pode ser vencido? Porque o temor do Senhor te livra do mal, o temor do Senhor te livra da morte, o temor do Senhor te livra do inimigo, o temor do Senhor guarda a sua vida, o temor do Senhor guarda a sua casa.